Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Meu Momento Místico, podcast produzido pela We Mystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada de aprendizado, de autoconhecimento que temos toda semana por aqui. Toda semana, aliás, um episódio inédito, com um assunto inédito também, pra gente discutir, pra gente falar bastante, pra gente, na verdade, trazer luz, né? Trazer clareza sobre determinados assuntos que podem sim modificar a nossa vida cotidiana. E hoje é um destes assuntos, certamente. Hoje a gente vai falar sobre positividade tóxica, né? Quando a aceitação, a gratidão e o desapego acabam se tornando tóxicos na nossa vida. Muito provavelmente você já deve ter escutado a respeito sobre esse termo, ou deve ter acompanhado, deve conhecer alguém, principalmente nesse cenário pós-pandêmico que a gente está vivendo, né? Não deixamos de estar aí recomeçando em muitas coisas, mas o termo positividade tóxica, ela vem ganhando, né, forma, ganhando jeitos e maneiras de serem entendidas, e a gente quer trazer hoje como um ponto de atenção, na verdade, né, essa obsessão pela positividade extrema. Então a cultura da positividade tóxica, da positividade do extremo da coisa, né, pode criar pressões não realistas, sempre que a gente se sentir, né, mais desafiado pela vida, né? Então, essas pressões não realistas, pra gente se sentir aceito, pra gente se sentir grato e desapegado o tempo todo, resulta, claro, em uma negação de emoções legítimas que contribuem para o nosso esgotamento emocional. Então, o termo positividade tóxica, ele acaba surgindo quando ocorre uma exaltação do que é positivo e há tentativas de reprimir o negativo. Ela consiste basicamente em impor a nós mesmos, ou até aos outros, né, ou quem estiver ao nosso redor, ou até mesmo, em alguns casos, até quem a gente não conhece. Sabe aquela velha história de tá na fila do banco, tá na fila do metrô, aquela coisa, e aí acaba puxando o assunto e você tenta a todo custo trazer uma visão positivista em extremo, às vezes para quem a gente nem conhece, né? Então, quando a gente traz ao outro uma atitude falsamente positiva, é aquilo, né? Procurar generalizar um estado feliz e otimista, seja qual for a situação. A positividade tóxica é a forma que a nossa sociedade encontrou para dizer que somente é certo ser feliz. Desse modo, sentimentos desagradáveis como a tristeza, a raiva e o medo acabam sendo considerados errados e devem ser totalmente eliminados. Porém, contudo, fisicamente e emocionalmente não há como manter esse padrão por muito tempo, né? É importante aceitarmos o fato que somos humanos, que possuímos altos, baixos, emoções positivas e emoções negativas. Porque tentar a todo custo mudar isso é reprimir um lado nosso muito importante, que merece atenção. É como jogar aquele jogo do contente. Sabe o jogo do contente? Que aquela história da Poliana, né? A história da Poliana, na verdade, é uma história de 1913, no início da década de 1900, e que traz justamente essa visão positivista da vida, né? Então, jogar o jogo do contente é aquilo que a gente tem que tirar algo de bom de qualquer situação. Então, mesmo que a gente não consiga, de fato, achar algo bom em situações ruins, a gente acaba forçando um processo que precisa de tempo para ser entendido. Se você me acompanha aqui toda semana, sabe que eu acabo, por ser astróloga, eu acabo sempre colocando, né, em ponto de comum, trazendo um pouco de proximidade com a astrologia. E a gente tem, claro, um signo, um setor do mapa astral que fala sobre isso, que é o signo de Peixes, né? O signo de Peixes, que é o dono e proprietário aí da 12ª casa do mapa astral, que é a casa das ilusões, que é a casa da fantasia, acaba nos ensinando um pouco sobre isso.
Então, o pisciano, ele tende a ter essa questão do lúdico muito forte, né? De ter essa questão da vivência fantasiosa muito forte. E quando a gente pensa em positividade tóxica, é claro, não é que todo pisciano tem essa questão de positividade tóxica, porém, ele tende a não enxergar a realidade, sabe? Em sua plenitude, em sua circunstância. Aí você vira e fala pra mim, Vivi, mas o que é realidade? A realidade que é pra mim, às vezes não é pra você. Justo, mas eu falo da realidade que é um pouco do pé no chão, sabe? De ter essa sensação de que as coisas, elas podem ser sim sonhadas, elas podem ter um objetivo, elas podem ser sim positivas a médio e longo prazo, mas a gente não pode negar a realidade, a gente não pode negar o que de fato está acontecendo, porque isso acaba se tornando uma fuga, né? Então, um paralelo que eu vou fazer também aqui com o nosso assunto de hoje além da positividade tóxica, existe também outro termo que é a gratidão tóxica, né? Então, a prática da gratidão a todo custo pode ser usada de forma tóxica quando leva a comparações constantes com os outros, né? E assim a gente cria sentimentos de inadequação e até inveja. A gratidão tóxica, ela surge quando mesmo pensando, não estou tão feliz quanto poderia estar em relação ao trabalho, relacionamento, a vida pessoal, existe uma voz interior que nos diz, né? Sabe aquela coisa? Não, a gente tem que ser grato. Olha lá, agradece pelo que você tem, agradece pelo que você já é. Então a gente acaba deixando de lado nossas preocupações legítimas. Isso pode nos prender em situações desfavoráveis, impedindo o nosso crescimento e nossa realização pessoal. É aquele já famoso, conhecido, não tenho motivos para reclamar. É claro, vamos fazer um paralelo? Reclamar só por reclamar também não é, né, adequado, também não é tão benéfico assim para nossa vida. Porém, a gente tem que ter um equilíbrio das coisas, né? Então, assim, sentir gratidão somente por aquilo que a gente sente gratidão. Não é procurar a gratidão em qualquer situação da nossa vida, não é nos colocarmos em comparação com outras vidas. Afinal de contas, como eu falei no início, a nossa realidade, ela é relativa, né? Então, a minha realidade, ela pode ser muito diferente da sua realidade. Então, quando a gente se coloca nesse termo comparativo, é extremamente prejudicial para nossa evolução, para nossa jornada, né? Para aquilo que a gente está aprendendo a ser, aprendendo a evoluir, aprendendo no geral. E aí, eu queria trazer três sintomazinhos, entre aspas, né? De quando existe essa questão da gratidão tóxica que, né, tá dentro do balaio e tá dentro do guarda-chuva e da positividade tóxica. Então, o primeiro é o negligenciar os desejos. Então, é aquilo que a gente acaba desconsiderando os indícios de que algo não está funcionando e rejeitar os nossos próprios anseios, né? Então, quando a gente vê que tem uma questão que não tá funcionando ali, ao invés da gente olhar para aquilo, dar um tempo, mudar a rota, não, a gente só é grato pelo que a gente tem, acabou, e passa batido aí pelo que a gente quer atingir, por aquilo que a gente quer almejar. Segundo, invalidar emoções. Então, utilizar a gratidão como um meio de desvalorizar nossos sentimentos genuínos. Gente, eu vou falar isso aqui algumas vezes, nós somos humanos, né? Então, não tem como a gente ficar negligenciando o nosso sentimento o tempo todo. E aí a gente coloca a gratidão como um meio de fuga mesmo, como um meio de sair dessa realidade, né? De encarar aquilo que a gente sente. E o terceiro é a estagnação por receio. Justificar a permanência em uma situação insatisfatória por meio da gratidão, motivados pelo medo, né, de não encontrar algo melhor. Esse é o clássico do trabalho. Então, você está num trabalho, está numa empresa que você não quer mais, que você já sabe que já encerrou o ciclo, porém existe um medo da mudança que é completamente normal, e ao invés da gente trabalhar esses medos e ir em busca de algo melhor, a gente se atola, entre aspas, né? Acaba se apegando
a gratidão por já ter aquele emprego, por já ter o seu salário, por já ter a oportunidade. Então, isso acaba nos impedindo, né, de buscar algo melhor, de buscar uma alternativa, de buscar melhorias, justamente porque a gente precisa ser grato pelo que a gente tem. Então, esse é um desequilíbrio que acontece muito nas situações de positividade tóxica. E aí, o ponto-chave para entender tudo isso é que o ato de negar o sofrimento, as angústias alheias, só nos afasta, né? Acaba nos afastando um dos outros. Fala-se muito em empatia, mas se nega a todo tempo as nossas vulnerabilidades. O ato de se desapegar totalmente dos problemas acaba que leva a gente a pontos que são mais difíceis de serem recuperados, porque em alguns casos isso acaba sendo uma fuga acobertada pela positividade em excesso. A crença de que é possível ter algo de bom em situações desafiadoras vem com o tempo. Quando passa e a gente acaba enxergando o cenário em sua totalidade, até podemos ter essa visão. Sabe aquela coisa de, poxa, passou agora esse problema, né? Isso já tem um tempo e tal. Olhando para trás, até que foi bom. Até que foi uma situação que eu aprendi. Até que foi o melhor que poderia ter acontecido. Isso a gente só tem depois de ter passado por isso, né? De ter encarado. Agora, quando a gente se depara com uma situação desafiadora na nossa vida e acaba que, não, vamos lá, é o melhor que, né? É o melhor que vai acontecer e etc, tal. Sem escutar de fato o que o nosso corpo emocional quer nos avisar sobre aquilo, isso acaba sendo uma fuga. Porque a gente não vai ter o aproveitamento. A gente não vai ter 100% do aproveitamento se a gente negligenciar certos sentimentos, né? Então, quando a gente acaba nos deparando com um desafio e queremos a todo custo transformá-lo para evitar a dor, este ato pode ser muito prejudicial para o nosso equilíbrio emocional a médio e longo prazo. Contudo, né, gente, porque tudo tem um parâmetro, né? E aí acaba que quando a gente entra de cabeça numa situação extrema, é óbvio que isso gera consequências. Então, em um mundo onde até por conta, né, do que a gente passou há 3 anos atrás, por conta da pandemia da Covid-19, 2019, né, que aconteceu em 2019, que houve um aumento considerável das pessoas em se manterem bem emocionalmente, apesar do caos. Percebemos assim que a busca incessante pela aceitação, pela gratidão e o desapego, né, podem contribuir com certeza para problemas de saúde mental, como a ansiedade, a depressão e até o estresse crônico. O peso de ficarmos o tempo todo em um estado positivo, enxergando a vida cor-de-rosa, o tempo todo, né? A gente fica o tempo todo buscando sempre algo de bom em qualquer situação, é um fardo que em pouco tempo pode ser muito prejudicial. Por isso, até que nesse cenário pós-Covid, a gente até tá vendo um aumento considerável de ansiedade, depressão, justamente porque a gente não tá aguentando essa pressão. Então, a gente ficou tanto, tem muitas pessoas que durante a pandemia, e eu sou prova viva disso, porque como, né, eu falo 100% nas minhas redes sociais sobre autoconhecimento, sobre astrologia, e eu acabo vendo nascerem muitos termos e nascerem muitas questões a respeito de vamos enxergar pelo lado positivo, vamos tornar isso que está acontecendo na sua vida uma forma de crescimento e etc. Então, assim, isso está gerando, claro, nesse cenário pós, né, um aumento considerável de ansiedade, de burnout, de estresse e etc. Justamente porque a gente não está aguentando esse fardo o tempo todo. A gente até considerou levar isso como meio de vida, mas a gente está vendo que não é possível, né? A gente não tá aguentando essa pressão em sermos positivos o tempo todo. Falta, em muitos casos, o entendimento de que as nossas emoções precisam ser executadas em sua totalidade. Nesse caso, a gente sempre tá em busca, né, de atender as expectativas das outras pessoas, ao invés de abraçarmos e acolhermos a nossa própria vulnerabilidade. A vida perfeita das redes sociais
acaba ajudando bastante na positividade tóxica, não sei se você já percebeu. Isso porque muitas pessoas utilizam da ferramenta para expor as suas vidas perfeitas, dando a falsa sensação de que não há problemas ou de que elas sabem lidar muito bem com tudo que acontece em suas vidas. Então, só que assim, a vida, gente, ela não vem com manual de instruções, né? Não é possível prever exatamente cada passo ou cada reação da nossa vida, a não ser experienciando, lidando, colocando a cara para bater muitas e muitas vezes. Eu, como gosto de fazer várias analogias aqui, vou fazer de novo uma analogia ligada ao tarô dessa vez, que eu encaro a vida muito como a carta da roda da fortuna, né, do tarô. É um arcano maior, onde o que é a roda da fortuna? Justamente, é uma roda que às vezes está em cima, às vezes está embaixo, e ela tem essa oscilação, né? Então, às vezes, nós estamos em cima e às vezes nós estamos embaixo. E forçar um lado é totalmente injusto com a nossa jornada evolutiva. Afinal de contas, nós somos seres humanos complexos, seres humanos cheios de emoções para serem entendidas, para serem lidadas. Fugir não é solução. Fugir não é resultado, né? E aí a gente tá agora partindo pro final do episódio desse assunto que veio à tona, né? Que foi a nossa pauta dessa semana. E eu queria deixar como uma reflexão para você. Quando eu estava aqui me preparando para gravar, me veio muito esse filme. E aí e é um filme que, poxa, mudou minha vida no sentido de enxergar melhor quem eu sou, né? Então, se você não viu ainda, eu recomendo demais a animação da Pixar, Divertidamente. Gente, a Pixar e a Disney, elas fazem desenhos com foco em crianças, né? Mas acaba que os adultos, eles aprendem muito também através disso. Então, o filme, se você ainda não viu, vou dar um pequeno briefing, um pequeno spoiler do que é. O filme, ele retrata as emoções de uma garotinha em sua fase de crescimento e o quanto pode ser prejudicial se isolarmos certos sentimentos e emoções. É um filme que, a primeira vez que eu vi, eu falei, opa, peraí que deu uma mexida aqui, né? E aí, quando eu vi pela segunda vez, porque tem muito disso, eu não sei se com vocês acontece, tanto filme quanto livro, às vezes eu vejo e leio mais de uma vez em momentos diferentes da minha vida, porque eu acho que o entendimento ele vai ser até melhor, vai ser mais absorvido ainda. Mas da segunda vez que eu vi, eu até coloquei pra minha filha, que na época tinha 9 anos de idade, pra assistir justamente por quê? Porque ele retrata isso de uma maneira tão clara e tão lúdica, no sentido de, tipo, é isso. A gente não pode isolar, né, um fato, a gente não pode isolar um sentimento, uma emoção, porque faz parte da gente. A gente precisa acolher tudo que faz parte da gente, né? Inclusive os sentimentos que não são tão bacanas. E quando eles, claro, ganham uma proporção maior, é um ponto de atenção, é um ponto da gente buscar a cura, é um ponto da gente olhar para isso com um olho melhor, sabe? Enxergar isso de forma madura, né? Então é daqueles desenhos Divertidamente, eu super, super aconselho, não importa se você tem 25, se você tem 30, se você tem 40, se você tem 60 anos, vá assistir Divertidamente. Se você já viu, coloque novamente, porque faz necessário, né? Entender como que as nossas emoções funcionam e principalmente o quão pesado é o fardo da gente viver numa positividade tóxica o tempo todo e isolarmos os fatos, né? Isolarmos sentimentos tão importantes quanto os outros. Bom, eu espero que você tenha gostado desse insight aqui sobre positividade tóxica. Conta pra gente como que você lida com isso, como que é pra você, né, entender isso em você mesmo, se você já se deparou com algum parente, com algum amigo, com alguém muito perto que insiste em se manter aí dentro dessa positividade tóxica e, claro, negligenciando os seus outros sentimentos, a gente vai adorar ter o seu feedback. Na semana que vem eu volto novamente com mais um episódio inédito aqui do meu Momento Místico e, claro, vou lembrar sempre para você seguir também as nossas redes sociais, @WeMysticBrasil. Eu deixo para você um grande beijo, uma excelente semana e até a próxima.